O quarto de hóspedes, onde a vingança nasceu. Meu marido, aquele canalha, disse: Você dormirá no quarto de hóspedes até se desculpar. Eu simplesmente acenei e respondi: De acordo. Na manhã seguinte, ele entrou e perguntou: E então, aprendeu a lição? Mas quando viu o meu lado do armário vazio e os papéis do divórcio sobre a escrivaninha, finalmente entendeu quem estava realmente no comando. Quem te disse que você podia fazer um escândalo esta noite? Antônio, substituído de Antoine, sibilou através do guardanapo de linho enquanto garçons se apressavam com campainhas de prata. Seu sorriso permanecia fixo para a mesa, mas seus olhos eram punhais. O copo de cristal perto do meu cotovelo tremeu um pouco, pois minha mão não estava tão firme quanto eu gostaria. À direita dele, a jovem com brincos de diamante apertou 2 dedos em seu braço como se o tecido lhe pertencesse. Ela riu, uma risada suave e educada, e disse: Relaxe, Tonho, substituído de Toine. Ela está apenas brincando, é só isso. Foi a primeira vez que ouvi aquele apelido. Não soava profissional, soava como um segredo para o qual eu não havia consentido. Eu não comecei o dia esperando ser humilhada em uma mesa que custava mais do que meu primeiro carro. Às 5h45 da manhã, o apartamento duplex estava silencioso, exceto pelo zumbido da geladeira e o leve clique do elevador no corredor. Eu medi o café de Antônio. Uma colher cheia da mistura intensa, uma pitada de canela porque a mãe dele jura que faz bem para o coração, 2 gotas de baunilha, e liguei a cafeteira. Enquanto borbulhava, eu passava suas camisas. A lavanderia nunca engoma o colarinho como ele gosta, e Antônio percebe. Fiquei perto da tábua de passar, observando a primeira luz pálida do amanhecer deslizar sobre o Parque Ibirapuera, substituído de Parque Monceau, e apertei o botão de vapor como se estivesse desamassando o dia antes que ele tivesse a chance de amassar. A janela da cozinha me devolveu o reflexo de uma mulher com um penteado cuidadoso e um desabilé de seda de Lyon, que antes me fazia sentir glamurosa. A seda ainda é linda. Fui eu quem se desvaneceu. Eu organizei as vitaminas de Antônio no prato de prata em forma de folha que a mãe dele nos deu. Me peguei contando-as 2 vezes. Ômega 3, vitamina D, magnésio, apenas para manter minhas mãos ocupadas. Houve um tempo em que seu primeiro gole de café e o pequeno obrigado que ele dava pareciam uma vitória compartilhada. Ultimamente, parecia um placar que eu deveria manter sem falhas. Ele entrou, checou o telefone antes de olhar para mim e disse: Jantar hoje à noite. Setor de madeira, você se lembra? O gratinado de São Paulo, substituído de gratin de Paris. Eu assenti. Ele beijou o ar perto da minha bochecha. Boa garota. As palavras caíram como um pequeno corte de papel, fácil de ignorar, mas que continuava a picar. Às 15 horas, meu cabeleireiro arrumou meu cabelo no estilo que Antônio chamava de elegância acessível, o que significa ondas suaves que só se movem se você derrubar sua bolsa. Eu tinha a lista de convidados no meu colo e uma caneta na mão. Faço anotações nas margens. João Lucas Tavares, substituído de Jean-Luc Dubois, prefere história à vela. A esposa dele adora cachorros pequenos e odeia carne vermelha. A companheira do diretor financeiro coleciona arte africana. Eu memorizo pessoas da mesma forma que algumas mulheres memorizam receitas. É uma habilidade que não se nota até que salva alguém de um erro. Meu telefone acendeu com o nome de Catarina, substituído de Catherine. Costumávamos caminhar juntas no Parque Ibirapuera ao amanhecer. Deixei tocar até a caixa postal porque não tinha energia para explicar por que eu sempre parecia ocupada exatamente quando ela estava livre. A manicure me perguntou se eu queria uma cor ousada ou a aposta segura. Eu escolhi o rosa pálido, que combina com tudo, e não diz nada. No armário, deslizei os dedos sobre o vestido esmeralda que tornava minha pele mais quente. Eu podia ouvir Antônio na minha cabeça. Verde é um pouco demais. Eu vesti o vestido azul marinho que ele havia aprovado na semana passada e pratiquei meu sorriso no espelho. Nem muito largo, nem muito pequeno. A expressão que você usa quando se espera que você seja a temperatura ambiente. A sala de jantar do Palácio Tangará, substituído de Plaza Athénée, cheirava a madeira encerada e azeite trufado. As luzes eram suaves o suficiente para esconder rostos cansados. As esposas se agrupavam em um canto, rindo de notícias sobre escolas e aluguéis de verão em Trancoso.
substituído de Saint-Tropez. Eu ocupei meu lugar ao lado de Antônio, a posição que mantive por 12 anos, e senti o peso familiar da mão dele na minha lombar. Foi então que ela chegou. A jovem se movia como pessoas que pensam que o centro das atenções é um direito de nascença. O vestido dela era elegante e brilhante, do tipo de tecido que sussurra ao passar. Ela deslizou para o espaço entre nós com uma familiaridade casual. Você chegou, ela disse a ele, como se eu fosse quem a tinha feito esperar. Antônio a apresentou como Camila, substituído de Camille, uma consultora. Ele não deu um sobrenome. Uma visionária, ele acrescentou como se fosse um título de jornal. Ela riu e tocou o pescoço dele como se fosse um hábito. Os membros do conselho notaram. As esposas notam tudo. Camila o chamou de Tonho, o que soava íntimo e ridículo. Decidi ser cortês. Perguntei onde ela cresceu, o que a trouxe a São Paulo, há quanto tempo ela trabalhava com estratégia. Ela respondia como uma pessoa que gostava mais de ser perguntada do que de responder. Então, ela inclinou a cabeça na minha direção. Você ainda tem aquela linda luminária oriental no quarto principal, ela disse. Que sorte! O quarto de hóspedes também é adorável, aliás, com o sol da manhã. Meu guardanapo deslizou para o chão. Eu nunca havia mencionado a disposição do nosso apartamento. Convenci-me de que eu estava apenas muito ansiosa, como pessoas novas podem ser quando querem se integrar rapidamente. Justifiquei a familiaridade pela juventude. Justifiquei o perfume que cheirava a toranja e algo mais picante. Mas ela continuou, admirando o Renan, substituído de Chagall, da biblioteca, que não é um Renan, apenas uma litografia que Antônio gosta de fazer passar por importante, e descrevendo a vista da nossa varanda, como se já tivesse estado lá, observando as luzes dos carros na Avenida Paulista, substituído de Avenue Montagne, se transformarem em filamentos. Basta uma frase simples para virar uma sala de cabeça para baixo. Tonho diz que você é um anjo por cuidar de tudo, ela disse. Ele adora isso. As esposas que não me deviam nada olharam primeiro para mim, depois para seus pratos. A sopa chegou. Um garçom colocou uma tigela na minha frente e eu fixei o vapor porque era mais fácil do que olhar para o meu marido. Meu estômago parecia ter perdido um degrau no escuro. Camila se inclinou sobre Antônio, seus dedos roçando a gravata dele. Você errou de novo, ela disse, e refez o nó como se tivesse praticado. Foi um gesto pequeno, muito fácil e muito confiante. Ouvi minha própria voz antes mesmo de ter um plano para ela. Você faz isso com frequência? Perguntei, os olhos fixos nas mãos dela. A mesa ficou em silêncio da maneira que as pessoas fazem quando sentem um incêndio antes de sentir a fumaça. Antônio soltou uma risada. Aquela risada de sala de reuniões que pode transformar um nome em talvez. Helena, substituído de Helene. Ele disse, usando meu nome como um aviso, não como uma saudação. Eu não recuei. Fiquei curiosa, acrescentei, mantendo o tom leve. Refazer gravatas faz parte do pacote de consultoria ou é um dos serviços premium? Alguém tossiu. Um garfo tilintou alto demais contra a porcelana. As esposas se concentraram em torradas invisíveis com manteiga. Os homens contemplaram seus vinhos. O sorriso de Camila permaneceu, mas seus olhos esfriaram. Somos todos uma família aqui, ela disse. Não somos, Tonho? Já chega, disse Antônio entre dentes, sua boca ainda sorrindo para o presidente do conselho sentado em frente. Ele estendeu a mão por baixo da mesa e me beliscou o braço. Não foi forte, apenas um lembrete. Anos atrás, eu teria rido e ignorado. Naquela noite, o beliscão pareceu um memorando que eu não havia assinado. A conversa recomeçou em farrapos cautelosos, como se todos tivessem concordado em pular a página com o parágrafo embaraçoso. Eu tomei um gole de água. O copo tremeu contra meus lábios. Para me recompor, pensei na manhã, no ranger da tábua de passar quando a dobrei, no calor do café nas minhas palmas, na forma como coloquei aquelas abotoaduras na cômoda como duas pequenas moedas. Pensei no nosso 5º aniversário em Recife, substituído de Paris, na forma como ele me olhou quando desci a escada do hotel naquele deshabillé, na forma como eu acreditava que o olhar dele seria sempre assim. A memória pode ser um cobertor macio ou uma queimadura de corda. Naquela noite, ela arranhava.
João Lucas Tavares, substituído de Jean-Luc Dubois, pediu a Antônio para fazer um brinde ao trimestre. Antônio se levantou, alto, bonito e persuasivo, e agradeceu a todos pela confiança. Ele elogiou a equipe, elogiou nossos parceiros na mesa. A mão dele deslizou para a de Camila por um instante, que durou mais do que a cortesia exigia. Ela levantou o copo para ele com um sorriso feito para fotógrafos, e eu segurei o meu firmemente. Quando ele se sentou, inclinou o corpo na direção dela, não na minha. Essa mudança não é algo que você possa citar em um tribunal. Mas certas mudanças são acusações sem papelada. A sobremesa chegou. Uma coisa delicada com açúcar fiado que captava a luz. Camila levantou o telefone e tirou uma foto do prato. Em seguida, virou a câmera para uma selfie rápida com Antônio ao fundo. Legenda, ela murmurou. Eu larguei minha colher. Você tem um apelido para o meu marido? Perguntei gentilmente. Ou ele só usa o que tem para privá-lo de você? Minha voz não era alta, mas alcançou a todos. Senti a mesa inclinar-se novamente ao meu redor. Desta vez, como um navio, quando uma onda o pega de surpresa. O sorriso de Antônio morreu primeiro. Depois, sua mandíbula assumiu o controle. O brilho da surpresa, depois o calor, depois algo plano e final, que eu reconhecia dos dias em que ele demitia pessoas no café da manhã. Helena, ele disse em voz baixa, nós discutiremos seu comportamento mais tarde. As palavras não pertenciam ao nosso casamento, pertenciam ao seu escritório de canto. Camila abriu a boca, depois a fechou e se recostou, como se estivesse reconsiderando seu investimento. Eu agi como se estivéssemos falando de um ponto chato da agenda. Claro, eu disse. Certifique-se de colocá-lo na agenda. Eu odiaria ser acusada de perder uma reunião. Uma das esposas cobriu a boca com o guardanapo para esconder uma risada que ela não queria soltar. O diretor financeiro olhou para o prato como se estivesse lendo números. O ar rareou. Até a música do bar do hotel pareceu recuar. Antônio não falou comigo no caminho de volta para casa. Ele digitava no telefone. Lá fora, a cidade brilhava através do vidro fumê. Lá dentro, eu podia ouvir minha própria respiração. O perfume de Camila, cítrico e mordaz, agarrava-se à jaqueta dele. Olhei para minhas mãos cruzadas, como as de uma colegial, e pensei no vestido esmeralda pendurado em silêncio no nosso armário, aquele que eu escolhi para mim e não usei. Perguntei a mim mesma quando comecei a deixar os outros escolherem minhas cores. De volta ao apartamento, ele foi direto para o escritório, a porta aberta o suficiente para me mostrar que ele não estava se escondendo, apenas que não estava disponível. Eu fiquei na cozinha, onde a manhã tinha sido suave. O prato de prata das vitaminas brilhava sob as luzes. Lavei o batom de um copo, que não era meu, e o guardei, como se nada tivesse acontecido. Do escritório, a voz dele flutuou uma vez, calma e ensaiada, enquanto ele retornava uma ligação. Eu liguei a chaleira, embora soubesse que não ia tomar chá. Quando ele finalmente apareceu na porta sem jaqueta, a gravata solta onde os dedos de Camila estiveram, seu rosto era o mesmo que ele usava para as câmeras quando tinha que falar sobre perdas, como se fossem oportunidades. Vamos cuidar da sua pequena crise, ele disse. Eu encarei os olhos dele e acenei, sentindo uma estranha calma se instalar em mim. Não era paz. Era o espaço antes de uma resposta vasta e cheia de expectativa. Desliguei a chaleira que havia começado a assobiar e deixei o apartamento ficar silencioso novamente. As luzes da cidade piscaram através do vidro, como um sinal que eu não havia notado até agora. Ele não se moveu por um longo momento após suas últimas palavras. As luzes da cidade brilhavam em seu rosto, quebrando-o em fragmentos de sombra dourada. E eu fiquei ali, me perguntando quando o silêncio se tornou nossa linguagem mais fluida. O ar entre nós parecia pesado demais para respirar. Finalmente, ele expirou e disse naquele tom cauteloso e polido que ele usa quando os investidores estão observando. Nós discutiremos seu comportamento. Então, ele me deu as costas e foi em direção ao quarto, como se o resto da noite fosse uma reunião que ele pudesse adiar à vontade. A porta se fechou atrás dele. O clique não foi alto, mas carregava o tipo de finalidade que dá calafrios. Fiquei um longo tempo no corredor, observando o reflexo da luminária no chão de mármore. O apartamento de repente parecia muito grande, muito iluminado, muito silencioso.
Em algum lugar distante, uma buzina soou vindo da rua. A cidade continuou a se mover, indiferente, enquanto eu sentia que alguém havia apertado o botão de pausa na minha vida. Quando finalmente entrei no quarto, Antônio ainda estava de smoking, sentado na beira da cama, rolando o telefone. A gravata borboleta pendurada, a jaqueta em uma cadeira como uma pele que ele havia trocado. Ele não levantou os olhos quando eu entrei. Você me envergonhou, ele disse em voz medida. Tranquilamente, na frente do conselho, na frente do Tavares, substituído de Dubois. Não foi espontâneo. As pérolas nos meus ouvidos pareciam muito pesadas. Então, eu as tirei cuidadosamente e as coloquei na mesa de cabeceira. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de uma estranha mistura de exaustão e clareza. Ele finalmente olhou para mim, os olhos vazios, a boca apertada. Você foi imprudente, mesquinha. Você tem alguma ideia do que fez? Ele se levantou e começou a andar de um lado para o outro, como fazia antes de uma grande negociação. Eu não posso ter isso. Não posso ter você pondo em risco tudo o que construí. Até que você possa se comportar corretamente, você fica no quarto de hóspedes. Ele poderia ter falado de um parceiro de negócios que não cumpriu um prazo. As palavras eram tão estéreis, tão distantes, que eu quase ri. Mas em vez disso, eu apenas disse: de acordo. Ele piscou, surpreso com a minha calma. Você fica lá até se desculpar comigo e com Camila. Isso quase quebrou meu silêncio. Ela, a mulher que conhecia a vista do nosso quarto. Mas minha língua permaneceu imóvel. Engoli as palavras. Senti aquele gosto metálico subir, como morder papel alumínio. De acordo, repeti suavemente. Os olhos dele se estreitaram. Ele queria uma reação. Eu não dei nenhuma. Quando me virei para pendurar meu deshabillé, ele murmurou algo em voz baixa. Algo sobre ingratidão. Eu deixei a palavra cair entre nós como uma pedra. Naquela noite, peguei um travesseiro, um cobertor fino e meu telefone. A porta do quarto de hóspedes rangeu quando a abri. O espaço cheirava levemente a lavanda e cera de móveis intacta desde a última visita da minha mãe. Fiquei no limiar por um momento, percebendo que era a primeira vez em 12 anos que eu entrava em um cômodo da minha própria casa sem perguntar se isso o incomodaria. A cama era menor, o colchão mais firme. Eu me sentei e deixei meus ombros caírem. O silêncio não era solitário. Era estranho, mas não vazio. Eu podia ouvir a cidade através da janela entreaberta. Uma sirene em algum lugar distante. O clique rítmico de um semáforo. O zumbido baixo dos motores lá embaixo. A máquina de ruído branco de Antônio não estava lá para abafar tudo. Eu me deitei vestida e olhei para o teto. O brilho da luz do corredor entrava fracamente, formando uma auréola suave na parede. Pela primeira vez em anos, estendi a mão para a luminária e a acendi, apenas porque podia. Peguei um romance na mesa de cabeceira, um que eu havia comprado meses atrás e nunca aberto depois que Antônio disse que ler antes de dormir me distraía. As páginas farfalharam enquanto eu as virava. Eu li até meus olhos arderem. Por volta das 3 da manhã, fui ao banheiro de hóspedes, onde havia escondido uma velha chaleira para visitantes. Eu a enchi com água da torneira e esperei o zumbido. O vapor subiu, fantasmagórico e leve. Servi-me em uma xícara que dizia ex-aluna da USP, substituído de ancienne de la Sorbonne. Uma que eu mantinha atrás da porcelana fina porque Antônio odiava coisas incompatíveis. O primeiro gole estava amargo, muito forte, mas tinha o gosto de liberdade. Em um momento, vi meu reflexo no espelho. Meu cabelo estava desfeito, a maquiagem escorrida, os olhos vermelhos. Mas havia algo novo ali também. Não beleza, não exatamente força, apenas eu despida da performance. Eu havia esquecido como era. Voltei para arrumar a cama e joguei o cobertor sobre meus ombros. Pela primeira vez em mais tempo do que eu conseguia me lembrar, eu dormi sem esperar pela respiração de mais ninguém para ditar a minha. A luz através da janela do quarto de hóspedes era mais suave, mais quente do que o brilho filtrado do nosso quarto. Ela caía sobre a velha escrivaninha da minha avó sob a janela. Eu não a usava desde a mudança. A poeira brilhava em sua superfície. Após um banho, sentei-me ali com uma caneta e um bloco de notas de um hotel esquecido. Comecei a escrever sem pensar. No início, era uma lista de pequenas coisas.
Minha carreira, meus amigos, meu nome. Depois, coisas maiores. Minhas escolhas, meu tempo, minha paz. Cada palavra parecia arrancar um espinho. Minha caligrafia começou organizada. Depois, relaxou à medida que a tinta fluía. Escrevi sobre os eventos de caridade, os fins de semana passados, sorrindo para pessoas que só se dirigiam a mim como Senhora Beaumont, sobrenome de casada. As dezenas de cenas em que ri de piadas que não achava engraçadas, porque sentia Antônio observando minhas reações. Quando parei, 2 páginas estavam cheias. Meu peito doía, mas era a dor do ar voltando depois de um longo tempo debaixo d'água. No fundo da gaveta da escrivaninha, encontrei minha velha agenda. O couro estava rachado nas costas. Folheei nomes que não via há anos, amigos, clientes, minha professora de yoga que uma vez me disse que eu deveria voltar a escrever. Entre as páginas, um cartão de visita deslizou. Dona Helena, substituído de Maître Delacroix, advogada. A caligrafia no verso era pequena e caprichada, para o caso de você acordar um dia. Lembrei-me daquele leilão de caridade, do aperto de mão firme dela, dos seus olhos perspicazes que pareciam ver através da minha risada educada. Na época, eu não sabia o que ela queria dizer. Agora, eu sabia. Coloquei o cartão na minha frente e olhei para ele da mesma forma que se olha para uma porta fechada quando se percebe de repente que se sabe onde está a chave. Às 6h30 da manhã, uma batida na porta quebrou o silêncio. 3 batidas precisas. Ele sempre bate assim. Curto, seco, eficiente. Helena! A voz dele filtrou-se pela porta. Suave, mas tensa. Eu não respondi imediatamente. Terminei de aplicar meu batom no espelho. Fechei o tubo e o coloquei na cômoda. Meu reflexo parecia estranhamente competente para uma mulher que acabara de ser rebaixada na sua própria casa. A porta rangeu e se abriu. Antônio estava lá. Ainda de camisa de dormir, o maxilar recém-barbeado, a irritação já viva por trás dos olhos. Então, você aprendeu a lição? Eu me virei lentamente, segurando minha caneca de viagem. O cheiro de café encheu o pequeno quarto. A lição? Perguntei com uma voz calma. Você vai ter que ser mais específico. Ele entrou, cruzando os braços. Não comece. Você me humilhou. Você tem sorte de eu ser paciente. Olhei para o meu relógio. Paciência, repeti suavemente. É assim que chamamos isso agora. Ele franziu a testa, claramente não acostumado com esta versão de mim. Os olhos dele percorreram minhas roupas. Um tailleur ajustado, saltos, cabelo liso e escovado. Por que você está vestida assim? Você não vai a lugar nenhum. Eu tenho compromissos, eu disse. Que compromissos? Compromissos importantes. A simplicidade da resposta pareceu perturbá-lo. Ele procurou em meu rosto um sinal de fraqueza, mas não havia mais nada para ele. Eu passei por ele, meu ombro roçando o braço dele, e fui em direção à cozinha. Ele me seguiu até a metade do corredor. Helena, não seja ridícula. Guardei minha caneca de viagem na bolsa. Bom conselho, eu disse, mantendo minha voz suave. Você deveria tentar. Ele parou, dividido entre a raiva e a confusão. Você acha que pode simplesmente me ignorar? Eu acho, eu disse, abrindo a porta do elevador, que você ficará surpreso com quanto eu posso fazer. As portas do elevador se fecharam antes que ele pudesse responder. Enquanto os números dos andares desciam, eu me apoiei na parede, sentindo meu ritmo cardíaco diminuir. O reflexo que me olhava no aço polido parecia calmo, quase sereno. Eu ainda não sabia exatamente para onde estava indo, mas pela primeira vez em anos seria um lugar de minha própria escolha. Quando o elevador tocou no hall, eu saí para o ar fresco da manhã. O porteiro acenou educadamente, sem saber que a mulher que passava por ele, em um talher cinza, não era mais a senhora Beaumont. Ainda não, de qualquer forma, mas em breve. O ar da manhã parecia mais fresco do que o habitual quando pisei na Avenida Faria Lima, substituído de Rue du Faubourg Saint-Honoré. O tráfego zumbindo como uma sinfonia agitada. Eu não havia planejado para onde ir primeiro, apenas que não podia voltar. A cidade tinha uma textura diferente agora, nítida, elétrica, viva. Cada passo para longe daquele apartamento parecia cruzar uma fronteira invisível. Peguei o metrô pela primeira vez em anos, deslizando para um assento de canto entre uma mulher de jaleco médico e um homem, lendo um jornal de economia.
Ninguém me olhou 2 vezes, o que era estranhamente reconfortante. Vi meu reflexo piscar contra o vidro escuro do túnel. Cabelo arrumado, batom firme, olhos alertas. Pela primeira vez, eu parecia alguém capaz de recomeçar. Eu me encontrei em frente a uma torre de vidro na Avenida Paulista, substituído de Avenue Montaigne, antes de decidir totalmente vir. 42 andares de ambição polida. O escritório da doutora Helena, substituído de Maître Delacroix. A placa na porta do escritório dela brilhava em dourado, discreta, mas imponente. Apertei o interfone e ouvi a voz nítida da assistente dela. Senhora Beaumont, a doutora Helena está esperando. O escritório cheirava levemente a couro e papel antigo. Aquele odor peculiar de lugares onde as pessoas negociam vidas. A doutora Helena estava atrás de uma mesa que parecia se estender pela largura de um pequeno palco. Ela era exatamente como eu me lembrava. Tailleur azul marinho sob medida, brincos de pérola, uma postura reta como um mastro. Seus olhos, no entanto, estavam mais calorosos do que eu esperava. Você acordou, ela disse simplesmente. Eu acordei, eu respondi. E entreguei a ela o dossiê de anotações que passei metade da noite preparando. 17 páginas de datas, conversas, recibos, 12 anos destilados em evidências. Ela leu rapidamente, marcando com uma caneta vermelha, o som da tinta riscando como pequenos veredictos. A cada poucos minutos, ela murmurava algo em voz baixa. Desvio de despesas clássico, comportamento de controle padronizado. Possível uso indevido de bens conjugais. Quando mencionei que Antônio havia tentado contratar o escritório dela uma vez, a sobrancelha dela arqueou. Oh, ele fez mais do que tentar, ela disse, abrindo uma gaveta. Ele queria que eu o representasse em uma fusão, mas eu recusei. Conflito de interesses, poderíamos dizer. Ela estendeu a mão para uma pasta e tirou um dossiê rotulado. Beaumont. Ela o deslizou sobre a mesa com uma satisfação silenciosa. Eu guardei isso. Algo me dizia que você poderia precisar um dia. Dentro havia cópias de extratos financeiros de anos anteriores, registros públicos, transferências de empresas, dados de empresas de fachada. A doutora Helena se recostou. Homens como seu marido sempre pensam que inventaram o segredo, ela disse. Mas eles se esquecem que o segredo deixa rastros, especialmente quando vem com um cartão American Express Platinum. A voz dela não continha julgamento, apenas precisão. Eu me peguei respirando mais facilmente, como se alguém tivesse acendido as luzes em um cômodo que eu não sabia que estava escuro. Quando terminamos, eu tinha um plano. Começaremos pela documentação financeira. Pessoal, propriedades, tudo o que está no seu nome e tudo o que ele escondeu. Não o alerte ainda. O olhar dela suavizou. Não confunda silêncio com fraqueza. O silêncio pode ser uma estratégia. Quando deixei o escritório dela, o céu havia mudado para um cinza desbotado, do tipo que transformava edifícios de vidro em espelhos. Eu podia me ver refletida em cada superfície, firme, ereta, menor. No dia seguinte, entrei na agência do Itaú BBA, substituído de BNP Paribas. Um lugar que eu só havia visitado uma vez antes, sempre ao lado de Antônio. A recepcionista me cumprimentou com um sorriso cauteloso. Senhora Helena Beaumont. Eu hesitei. Então eu disse. Senhorita Helena Matos. Fui conduzida a um escritório com vista para o Parque Ibirapuera, onde uma gerente chamada Patrícia se apresentou. Ela devia ter uns 50 anos, mechas grisalhas no coque, olhos perspicazes, mas gentis. Eu preciso de extratos de 3 anos, eu disse. Tudo. Ela assentiu e começou a digitar. Em minutos, a impressora ronronou, cuspindo página após página, cada uma um pequeno pedaço de um quebra-cabeça que eu não sabia que existia. Folheei as folhas e meu estômago revirou. Compras de joias na H. Stern, substituído de Cartier, no dia do meu aniversário, nenhuma das quais eu havia recebido. Despesas de hotel no Fasano. Palácio Tangará. Hotel Unique, substituído de Ritz, Plaza Athénée, Georgian Mansion, sempre durante suas supostas conferências. Então, escondida entre as despesas de negócios, uma linha que me fez parar. Serviço de coaching pessoal. Cami R.
Fixei o valor mensal constante escondido sob a rubrica Bem-Estar. Senti Patrícia me observando. Ela não fez perguntas, mas o silêncio dela era do tipo que entende demais. E tem mais, ela disse suavemente. Saques em caixas eletrônicos, sempre nas terças-feiras à tarde. Em dinheiro vivo, valores exatos. Era um hábito. Eu não tinha notado. Eu estava muito ocupada gerenciando a agenda dele, os jantares, o sorriso público dele. As lágrimas vieram sem aviso, silenciosas, mas imparáveis. Patrícia, sem dizer uma palavra, deslizou uma caixa de lenços sobre a mesa. Você não é a primeira mulher a entrar aqui com esse olhar, ela disse, suavemente. Mas você pode ser uma das poucas a sair mais forte. Sequei os olhos e expirei. Eu preciso de novas contas, eu disse, minha voz firme, às quais ele não possa ter acesso. Ela sorriu em aprovação. Nós cuidaremos disso. Configuraremos tudo sob o seu nome de solteira. Novas senhas, novas frases de segurança, novos começos disfarçados de formalidade bancária. Quando saí, Patrícia me entregou um dossiê e disse: guarde isto em um lugar seguro. E lembre-se, o dinheiro diz a verdade que as pessoas não dirão. 2 dias depois, voltei ao apartamento durante o horário de trabalho de Antônio. O lugar cheirava levemente a cera de cedro e a sua colônia. Os restos de um homem que pensava que a posse significava permanência. O sommelier chegou exatamente ao meio-dia. Um homem alto, de cabelos prateados, e uma autoridade tranquila que vinha de décadas passadas entre garrafas mais velhas do que nós dois juntos. O Sr. Beaumont me pediu para avaliar a coleção no ano passado, ele disse, preparando sua prancheta. Eu arqueei uma sobrancelha. Eu não sabia, ele riu. Eles raramente contam para as esposas, mas estou feliz por estar trabalhando com a senhora hoje. Nós percorremos a adega climatizada juntos. Ele lia os rótulos como se fossem escrituras sagradas. Petrus, Chateau Margaux, Romanée Conti. Então, ele parou em um espaço vazio. Ah, o Chateau Margaux, 1999. Uma caixa preciosa. Foi entregue em um endereço no Morumbi, substituído de 8º arrondissement, no mês passado. Ele levantou os olhos. Embora eu me lembre que esse endereço pertence a um prédio residencial, não a um escritório. Ele não deu mais detalhes, mas as palavras não ditas flutuaram no ar como condensação. Quando ele terminou de catalogar, o valor da coleção era impressionante. Ele fotografou cada rótulo, documentando tudo meticulosamente. Antes de partir, ele me entregou uma cópia da lista. A senhora vai querer isso? Ele disse. Pela minha experiência, geralmente é a esposa quem fica com a coleção no final. Os homens que traem, ele sorriu ironicamente, sempre subestimam o inventário. Após a partida dele, caminhei lentamente pelo apartamento. Cada objeto parecia vibrar com um novo significado. A arte, os tapetes, até o piano que ninguém tocava. Nada mais parecia pertencer a ele. Naquela noite, enquanto eu esperava no hall por uma van de entrega, João, substituído de Jean-Pierre, o porteiro noturno me viu. Boa noite, senhora Helena. Ele parou, incerto. Depois sorriu. Senhorita Matos. Eu pisquei, surpresa. Ele se lembrava. Ele encolheu os ombros. Sempre preferi esse nome. Ele hesitou, olhando para o elevador antes de baixar a voz. Eu estava guardando algo para a senhora. Ele colocou a mão na jaqueta e tirou um pequeno caderno preto. A capa estava amassada, os cantos dobrados pelo uso. Eu comecei isso há 1 ano. O que eu via não me parecia certo. Pensei que a senhora poderia precisar um dia. Dentro havia anotações manuscritas e ordenadas. Datas, horas, pequenos detalhes. Voltou com jovem loira. Não é assim que Eurita C. saiu às 23 horas. Reunião urgente. Voltou às 6 horas. Flores entregues no hall para a senhorita. Minha garganta se apertou. João, por quê? Ele coçou o pescoço constrangido. Senhorita Helena, a senhora sempre foi gentil. Perguntava pela minha filha quando mais ninguém se lembrava do nome dela. Eu pensei que, se as coisas dessem errado um dia, a senhora precisaria de alguém que tivesse visto tudo. Fechei o caderno suavemente. Obrigada, eu disse. As palavras pareciam pequenas demais. Ele sorriu fracamente.
Estou feliz em ver a senhora mais firme nestes dias. Ao sair para encontrar a van de mudança, o vento da cidade varreu meu rosto, fresco, nítido e honesto. Por anos, pensei que o silêncio mantinha a paz, mas o silêncio apenas me mantinha invisível. Agora, cada verdade que eu descobria era um tijolo na fundação de algo novo. O motorista gritou meu nome e eu me virei, o caderno apertado contra o meu peito. Os faróis se refletiram nas portas de vidro atrás de mim, e pela primeira vez não vi a Sra. Beaumont, mas Helena Matos em pé, no seu próprio terreno. O motorista gritou meu nome e eu me virei, o caderno apertado contra o meu peito, ainda sentindo o peso da fé silenciosa de João. A van estava estacionada ao longo da calçada. O escapamento soltava fumaça como um suspiro no ar frio. Guardei o caderno na bolsa, acenei para os homens e continuei a caminhar. Se eu parasse tempo suficiente para pensar, eu poderia perder a coragem. Então eu não parei. Deixei meus pés decidirem e me encontrei 5 quarteirões mais ao sul, em um café apertado que cheirava a amêndoas torradas e tinta fresca. Um homem com uma jaqueta de trabalho azul marinho levantou a mão. Helena, ele disse em voz baixa, como se estivéssemos nos encontrando em uma igreja. Ele tinha olhos gentis e mãos quadradas e cuidadosas de alguém que faz coisas difíceis com delicadeza. Transferências discretas, extrações sensíveis. Você é o Raul, substituído de Raul, eu disse, testando a frase na minha língua. Ele sorriu. É um jeito de dizer. Sentamos em uma mesa no canto, de costas para a parede. Eu deslizei para ele o plano que havia desenhado na escrivaninha da minha avó, com uma régua e uma paciência que eu não sabia que possuía. Cada cômodo tinha marcas de fita adesiva azul, pontos para itens a serem embalados, x's para o que podia ficar, estrelas para as coisas que quebrariam meu coração se perdidas. Ele estudou minhas anotações como se fosse um mapa de tesouro. Você já fez metade do meu trabalho, ele disse. Usaremos a entrada principal e a de serviço. Os horários dos elevadores estão aqui. Boa rotatividade de pessoal. Ele tocou em um ponto perto do hall. João, substituído de Jean-Pierre. Você disse que está no turno da noite esta semana. O porteiro da manhã é falador e odeia entregas matinais. Evite-o. Raul, você é um profissional. Ele tirou um pequeno caderno e escreveu em letras maiúsculas. Entraremos com Cognito, sem logotipo. A van Flores da Capital, substituído de Fleur de Paris. Você terá uma coordenadora. Helena, a advogada, é a melhor. Ela enviará atualizações codificadas. Ele escreveu 2 frases. Então virou o caderno para eu ler. Entrega efetuada significa que estamos dentro. Jantar pronto significa que a extração terminou. Entrega e jantar. Simples. Meu coração disparou como um pássaro contra um vidro. Embalaremos suas coisas primeiro, ele disse. Depois, as sentimentais. Depois, tudo o que ele possa tentar reivindicar mais tarde. Fotos, documentos, joias. Seus olhos se moveram para si a minha bolsa. Você está com o essencial sem deixar rastro. 3 horas? Perguntei. Ele assentiu. Uma vez que começarmos, não volte no meio. Você vai querer fazer isso, não faça. Isso complica as coisas. Entendido? Ele fechou o caderno. Helena, ele acrescentou, inclinando-se para a frente. Nós não estamos roubando, estamos preservando. A palavra caiu em mim como uma mão firme no ombro. Nós apertamos as mãos, o aperto dele firme. Ao nos levantarmos, ele pressionou um telefone fino na minha palma. Número temporário, apenas para hoje e amanhã. O da Helena, advogada, está gravado. Lá fora, o sol havia subido um pouco, transformando os edifícios de vidro em cristas brilhantes. Voltei para o apartamento com um copo de papel aquecendo meus dedos, consciente das 100 pequenas peças em movimento que agora haviam sido postas em movimento. O medo se misturava com a minha excitação. Não o suficiente para me parar, apenas o suficiente para me lembrar que os riscos eram reais. A quarta-feira começou com o clique de uma chave na fechadura. Querida, chamou minha mãe, entrando no hall com aquele perfume floral fresco que ela usava desde sempre. Ela me encontrou no quarto de hóspedes, no meio de pilhas de papel, do plano e de um emaranhado de cabos que eu estava etiquetando. Os olhos dela varreram a bagunça, depois voltaram para mim. Bem, ela disse, os lábios se curvando.
Aí está a garota que organizava a casa de bonecas dela por cor e faixa de imposto de renda. Eu solucei com uma risada. Não sei se sou corajosa ou estúpida. Os dois, ela disse. É assim que a mudança começa. Ela me beijou na bochecha e depois me segurou à distância. Você parece viva. Tomamos chá na pequena chaleira de hóspedes. O ritual familiar acalmou minhas mãos. Contei a ela sobre o banco, a coleção de vinhos, o caderno que João havia guardado. A boca dela se contraiu com uma raiva que não precisava de explicação. Eu também comecei a guardar coisas, ela disse. Tirando algo da bolsa, ela desdobrou uma pilha organizada. Fotos impressas de um gala. Antônio, ao fundo, com a mão de Camila no braço. Screenshots de páginas de mídias sociais, onde a mesma jovem aparecia em mais fotos do que era lógico. Recibos de restaurantes, dezenas de reuniões de família, às quais ele nunca compareceu. No topo, um pequeno diário coberto de tecido. Toda vez que você ligava e dizia que estava bem, mas parecia ter chorado, eu anotava a data. Eu não queria te pressionar. Eu queria ter provas para quando você decidisse que merecia coisa melhor. Algo no meu peito cedeu. Não um colapso, mas como uma porta se abrindo em uma casa com dobradiças presas. Eu deveria ter te contado antes, eu sussurrei. Você me contou nos espaços entre suas palavras, ela disse suavemente. Ela abriu o talão de cheques dela, escreveu um número que me tirou o fôlego e o deslizou para mim. Do seguro do seu pai. Eu o guardei para você. Eu sempre soube que chegaria um dia em que eu o entregaria e diria, vá, recomece. Então vá. Eu olhei para o cheque. Ele representava coisas práticas, fianças, advogados, quartos com fechaduras, mas também parecia ser uma permissão. Eu o guardei na minha bolsa. E por um momento, apenas seguramos as mãos, como fazíamos para atravessar ruas movimentadas. Você vai ficar bem? Ela perguntou. Eu vou ficar bem, eu disse, e percebi que acreditava nisso. Antes de sair, ela parou na porta e me olhou, um brilho de orgulho nos olhos. Quando você ouvir tentando te assustar para te manter pequena, lembre-se de quem te criou, ela disse. Ele não tem o direito de definir sua coragem. Depois que ela se foi, o apartamento parecia diferente, não vazio, mais leve. Ao meio-dia, encontrei meu primo Ricardo, substituído de Nicholas, no salão abafado de um hotel que poderia ser o salão de qualquer cidade. Poltronas baixas, luz suave, um piano que ninguém tocava. Ricardo trabalhava na segurança do Hotel Unique, substituído de Plaza Athénée. Ele deslizou para o assento à minha frente, pediu um café puro e esperou que o garçom se afastasse. Então, ele colocou um pendrive em um guardanapo de cocktail e tocou-o uma vez com o dedo. Você não recebeu isso de mim? Ele murmurou. Claro que não, eu disse. Fim de semana da conferência, ele disse. Vídeo do check-in, do elevador, do hall e também de 3 outras visitas. Ele fez uma careta. O concierge guarda cópias de todos os recibos por um tempo. Eu peguei o que pude sem levantar suspeitas. Girei o pendrive entre os dedos, pequeno e de aparência comum. Você tem certeza, Helena? Ele perguntou gentilmente. Eu não teria ligado se não tivesse certeza. Ele se inclinou, a voz mais baixa. Ela está usando sua pulseira no vídeo do elevador, aquela Guy Stern, substituído de Cartier, com um pequeno fecho de esmeralda. Uma corrente fria me percorreu, não exatamente um choque. A confirmação tem uma temperatura diferente, eu assenti. Obrigada. Sinto muito que você tenha tido que descobrir assim, ele disse. Sinto muito que tenha havido um jeito, eu respondi. Ele estendeu a mão e apertou a minha. Então, ele se recostou e tentou aliviar o clima. Você se lembra quando tínhamos 10 anos e você me fez assinar um contrato antes de eu trocar meu sanduíche? Você sempre roubava meu flan, eu disse. Você fez um acordo melhor do que metade dos gerentes que eu tive, ele disse sorrindo. Você sempre foi a pessoa que colocava as coisas no papel. Você ainda é essa pessoa. Depois que ele se foi, fiquei mais um minuto, segurando o pendrive como uma pedra que ricocheteou na água e finalmente pousou na minha palma. A prova não parecia triunfo. Parecia uma ferramenta. Ferramentas não são emocionantes, são necessárias. A Helena, advogada, enviou uma mensagem naquela noite. Plano recebido. Ponto de interrogação marcado em rosa.
Eu respondi com fotos de 3 itens que havia esquecido de marcar. As primeiras edições dos livros do meu pai, um pequeno edredom que minha mãe fez para o nosso casamento, um regador de latão que Antônio desprezava, mas que eu usava todo o verão. Ela respondeu com um joinha e um pequeno emoji de flor. Isso me acalmou mais do que eu pensava. Marcamos o cronograma para quinta-feira de manhã. Antônio estaria jogando tênis, pontual como um relógio. Raul gosta de relógios. Eu também. Havia mais uma coisa que eu precisava: um porto seguro. O apartamento ainda não era meu, não da maneira que eu precisava. Peguei o telefone temporário e, com um dedo firme, liguei para o Palácio Tangará, substituído de Plaza Athénée. A recepcionista falou com aquele sorriso suave de hotel que você pode ouvir. Bem-vinda de volta, senhorita Matos. Ela disse, como se eu nunca tivesse saído. Preciso de uma suíte. Eu disse em voz baixa. Uma com boa fechadura na janela. Nós temos o lugar perfeito, ela respondeu. Fui para lá naquela tarde. Paguei com meu novo cartão e segui o mensageiro em um elevador espelhado que refletia uma mulher que eu reconhecia cada vez mais a cada hora. A porta se abriu para um quarto banhado em luz suave, do tipo que perdoa e convida à fé. O ar cheirava levemente a lavanda, não a colônia barata. Fui até a janela e observei a Avenida Paulista, substituído de Avenue Montaigne, se mover como um rio lento e elegante. Algo mais que possamos fazer para seu conforto? Perguntou o mensageiro, pousando minha pequena mala perto do armário. Na verdade, eu disse, sim. Poderia me trazer uma cadeira perto da janela? Uma confortável, não decorativa. Ele franziu a testa pensativo e disse, me dê 20 minutos. Quando ele voltou, 2 assistentes trouxeram uma poltrona de encosto alto, estofada em tecido cinza esverdeado, do tipo que te faz sentar e respirar mais fundo. Não era a poltrona de leitura da minha avó, mas era o mais próximo que um hotel poderia oferecer. Eu lhe dei uma gorjeta mais generosa do que o razoável. Ele pareceu surpreso, depois feliz. Nós levamos a segurança muito a sério. Ele disse em voz baixa. Se a senhora precisar de privacidade, a senhora terá. Eu assenti, comovida por lágrimas repentinas e gratas. Depois que ele se foi, abri minha mala. Pendurei minhas roupas, minhas escolhas, minhas cores em cabides que não arranhavam. Alinhei meus sapatos, não por altura, mas por conforto. Coloquei 2 livros na mesa de cabeceira e uma foto emoldurada dos meus pais da caixa que eu havia embalado no quarto de hóspedes. Uma foto na praia, o cabelo ao vento, os olhos risonhos. O quarto mudou a cada pequena apropriação. Ao anoitecer, preparei chá na cafeteira do hotel e me sentei na poltrona cinza, os pés debaixo de mim, o zumbido da cidade filtrando-se pela janela. Coloquei o pendrive na mesa ao lado do novo dossiê do banco, o caderno de João, a pilha de impressões da minha mãe e a lista do sommelier. Parecia instrumentos em uma orquestra esperando o sinal do maestro. A mensagem da Helena, advogada, chegou. Itinerário confirmado, João na noite, van de flores na posição, corrida às 7 horas. Eu respondi com uma única palavra. Pronto. Pedi um jantar simples, uma sopa de frango e uma pequena salada, e comi na pequena escrivaninha, percebendo que não saboreava a comida há dias. Uma brisa entrou pela janela entreaberta, fresca e limpa. Soltei meu cabelo e o escovei lentamente. Não porque alguém esperava uma certa aparência de mim, mas porque era bom. Antes de dormir, parei na porta e olhei para o quarto. Como uma pessoa que olha para um amigo que ofereceu um sofá para a noite. Grata, um pouco tímida, aliviada. Apaguei as luzes uma por uma e deslizei entre lençóis que não carregavam a memória de mais ninguém. Sem passado, sem performance. Pela primeira vez em mais tempo do que eu conseguia me lembrar, dormi sem sonhos. Quando abri os olhos ao amanhecer, a luz no teto era suave e segura. A cidade já zumbia lá embaixo. Vans de entrega, a campainha de uma bicicleta, saltos batendo no cimento. Meu telefone brilhou na mesa de cabeceira com uma única mensagem da Helena. Entrega efetuada! Eu me sentei, o coração batendo forte, e coloquei os pés no chão frio. A excitação e o medo subiram juntos como 2 notas, encontrando a harmonia. Respirei fundo, depois, mais uma vez, e estendi a mão para o meu tailleur. Hoje, eu pensei,
É o dia em que eu roubo minha própria vida. Entrega efetuada. A mensagem brilhava no meu telefone na luz cinza do Hotel Unique. Eu me sentei. O quarto estava silencioso, exceto pelo ruído abafado das vans de entrega na avenida. A calma deslizou sobre mim como um casaco bem ajustado. O medo ainda estava lá, útil, alerta, mas não estava mais no comando do espetáculo. Eu me vesti em um tailleur simples cor ardósia, sapatos baixos para a velocidade, cabelo preso. O mensageiro acenou quando passei pela recepção, como se compartilhássemos um segredo. Lá fora, amanhã, tinha aquele ar polido que a cidade assume após uma chuva leve. Peguei um táxi para o trajeto de 5 minutos. Caminhar teria me dado muito tempo para pensar. João estava de plantão quando entrei no nosso prédio. "Bom dia, senhorita Matos", ele disse em voz baixa. Seus olhos se moveram para a calçada. Estacionada ali estava uma van com a inscrição "Flores da Capital", em letras alegres. 2 homens de jaquetas escuras descarregavam caixotes sem nada dentro. Um terceiro empurrava uma pilha de caixas planas amarradas com barbante. "Ele saiu há 10 minutos", acrescentou João. "Para o tênis." Ele parecia muito satisfeito consigo mesmo. "Obrigada", eu disse. As palavras tinham que carregar tudo: gratidão, resolução. O conhecimento de que, depois de hoje, eu devia menos explicações e mais jantares de agradecimento. A Helena, a advogada, apareceu perto das caixas de correio, toda em rabo de cavalo simples e prancheta. O tipo de mulher que você ignora até o mundo depender dela. "Bom dia", ela disse, como se estivéssemos nos encontrando para um café. "O elevador A está programado. Estamos preparando as primeiras cargas no corredor de serviço. Suba agora. Elevador sem paradas." Ela deu um tapinha no relógio. "Estamos no seu horário, não no dele." Lá em cima, o quarto de hóspedes estava exatamente como eu o havia deixado. Papéis alinhados, caneta em fila, a cama ainda arrumada da noite que eu não passei ali. Fui para o quarto principal e fiquei perto da janela. Às 6h45, pontualmente, o Tesla, substituído de Tesla, de Antônio, saiu da garagem. Mesmo de cima, eu conhecia a postura dos ombros dele, o vigor da sua pausa quando ele acreditava que o dia lhe pertencia. Ele parou na calçada para ajustar sua pulseira de atividade, checar seu reflexo no vidro fumê e partiu. Eu levantei minha caneca de café em um pequeno aceno de despedida e murmurei: "Boa viagem." Como se estivesse abençoando um navio que não voltaria para este porto. Lá embaixo, os passeadores de cães traçavam suas rotas habituais. Um corredor com uma jaqueta neon cumprimentou nosso porteiro. O mundo comum continuou a se mover, enquanto o meu mudava de forma. A primeira notificação chegou. Vasos na mesa. Abri a porta da frente. 2 carregadores em jaquetas escuras passaram por mim sem dizer uma palavra, rolando um carrinho como se estivessem transportando rosas embrulhadas em plástico bolha. Raul seguiu com um aceno silencioso e foi em direção à sala de jantar. O apartamento se encheu daquela orquestra suave e industriosa de pessoas cautelosas. Fita adesiva que sussurra, papelão que se acomoda, passos que evitam rangidos. Na cozinha, um jovem chamado Luiz, substituído de Luiz, levantou uma foto que eu não havia marcado. Uma dos meus pais em uma roda gigante, o rosto deles virado para o sol. "Eu a levo?" ele perguntou, neutro e gentil. "Leve", eu disse. Ele sorriu, aguardou em uma pasta e fez uma pequena marca na sua lista. Aquele ato simples pareceu uma bênção. A Helena, advogada, enviou uma mensagem do hall. "Hortênsias saíram. Primeiro lote completo." Eu percorri os cômodos com Raul ao meu lado. "A porcelana primeiro", ele disse. "O frágil, enquanto os nervos estão frescos." Ele levantou a tampa do armário de porcelana da minha avó como se fosse um relicário. A equipe embrulhou cada prato em capas de bolha, etiquetando em letras de forma. Matos porcelana fina. Ver mãos enluvadas embalando aquelas peças delicadas me deu uma estranha mistura de coração partido e orgulho, como ver um filho ir para a faculdade. No escritório, 2 homens calçaram luvas de algodão para manusear as primeiras edições dos livros do meu pai. "De cima para baixo", murmurou um para o outro. Eles deslizaram folhas finas entre as capas e as empilharam em caixas de museu, que se fecharam com um leve clique.
Passei a ponta do dedo sobre o título de um exemplar gasto de A Princesa de Cleves e disse, principalmente para mim. Meu pai leu a primeira página para mim como uma história para dormir. O homem assentiu sem levantar os olhos. O meu lia romances policiais. Ele disse. Nós compartilhamos um sorriso rápido e irônico. Outra notificação. Ervas da jardineira recolhidas. Imaginei os pequenos vasos de terracota na varanda, manjericão, hortelã, o teimoso pé de tomate cereja, que eu mantinha vivo até agosto. Antônio o chamava de sua fazenda. A equipe também encontrou o regador de latão. A Helena, advogada, enviou uma foto com um ponto de interrogação, e eu respondi, sim, um instante depois. Embalado. Estávamos há 3 horas no meio daquele balé quando abri o armário e vi o cofre. Ele estava agachado no chão, atrás dos ternos alinhados como soldados. Minha boca secou por um segundo. Não de medo, mas por causa do peso do que vem quando você escolhe olhar. Ajoelhei-me. Digitei a combinação. A data do nosso casamento, é claro. E o pino recuou com um pequeno suspiro obediente. Passaportes, certidões de nascimento, apólices de seguro, o testamento. Coloquei cada um no tapete e os fotografei com meu telefone. Então, encontrei a coisa de cuja existência eu quase havia me esquecido. O contrato de casamento, grosso, oficial, presunçoso em papel creme. A doutora Helena já havia me dito que ele desmoronaria à luz do dia, mas tirei fotos mesmo assim. Cada página, cada assinatura. Atrás, embrulhada em uma fita tão seca que rachou, estavam minhas cartas. Aquelas que eu escrevi para ele quando o casamento ainda parecia um país novo. Eu não as abri. A poeira marcava as bordas como um veredicto silencioso. E ali, em uma caixa de veludo empurrada para o fundo, encontrei o anel de esmeralda da minha avó. Antônio uma vez encolheu os ombros e disse: deve ter se perdido na mudança. Perdido era a palavra dele para tantas coisas que não lhe convinham. Tirei o anel, a pedra capturando a luz da manhã, e o deslizei no meu dedo. Serviu como se estivesse esperando. A Helena, advogada, notificou. Listas renovadas. Segundo lote. Eu coloquei o contrato de casamento de volta no cofre. Deixei-o para que ele o encontrasse e se lembrasse de quão seguro ele estava. E peguei os passaportes, as certidões de nascimento, o anel e o relógio de bolso do meu pai, guardando-os na minha bolsa a tiracolo. Fechei o cofre, girei o seletor para um número desconhecido e senti minha coluna se alongar. Um pequeno contratempo. A empregada, Dona Josefa, substituído de Madame Dubois, chegou com uma cesta no braço. Ela parou na entrada, os olhos arregalados para as caixas de flores e a fita adesiva. Senhora Helena, ela murmurou. Está tudo bem, eu disse suavemente, aproximando-me. Hoje é um tipo especial de limpeza. Ela me olhou por um longo segundo, lendo mais do que eu dizia. Então, ela endireitou os ombros. Vou garantir que ninguém incomode, ela disse, e postou-se perto da porta como uma guardiã. Eu enfiei dinheiro na mão dela e ela balançou a cabeça. Depois, ela o guardou sem olhar. A senhora sempre foi gentil, ela murmurou. A frase me aqueceu durante a hora seguinte. Ao meio-dia, Raul checou o relógio. Na metade do caminho, ele disse. Estamos adiantados. Ele apontou para uma pequena galeria de fotos no corredor. Eram fotografias de lugares que eu amava, antes de aprender a fingir. A praia de Búzios no inverno, uma livraria em Roma, um canto chuvoso em Dublin, onde um músico de rua tocava violino. Leve-as, eu disse. Um carregador de mãos macias tirou cada moldura do gancho, embrulhou-a em espuma, numerou o verso. Vi meu reflexo no vidro enquanto ele ia para a caixa. Cabelo arrumado, olhos claros. Eu não parecia uma fugitiva. Eu parecia uma mulher que havia lido o plano 2 vezes e se lembrava das saídas. Outra notificação. Peônias arranjadas, 3º lote a caminho. Helena, a advogada, acrescentou. O porteiro está oferecendo guarda-chuvas. Está começando a chuviscar. Imaginei João distribuindo capas de chuva de plástico para flores imaginárias e sorri. Parei no banheiro e olhei para uma bandeja de frascos de perfume que eu nunca usava para mim. Presentes escolhidos por seus nomes. Autoridade, Vitória, Musa. Escolhi um que havia comprado anos atrás e guardado porque alguém havia dito que sândalo não combinava comigo. Eu o passei no meu pulso. O perfume floresceu, quente e limpo. Confiança silenciosa em vez de anúncio. O quarto pareceu mais honesto imediatamente.
Às 15 horas, o apartamento tinha bordas que eu nunca tinha visto. Sem minhas coisas, os espaços onde eu tinha sido obediente eram óbvios. A cozinha, antes pronta para receber, parecia uma exposição. O escritório parecia um palco para um homem interpretando competência. O único cômodo que ainda vibrava com algo real era o quarto de hóspedes, onde a escrivaninha da minha avó estava sob a janela, uma faixa de luz em sua superfície marcada. Jantar pronto às 15h30, enviou a Helena, advogada. Quase completo. Última carga. Deixamos os móveis. Ele tropeçará no próprio ego. O resto é seu, confirmou Raul. Ele olhou para a escrivaninha. Seus documentos. Em seguida, eu disse. Levei uma caixa fina para a escrivaninha e a abri. Dentro estavam os papéis do divórcio, a tinta ainda escura onde o escrivão os havia selado. Eu adicionei o relatório de auditoria contábil forense, com abas sublinhadas implacavelmente abertas na página ordenada, que rastreava os fundos da empresa até o salário de Camila, como se fosse uma receita de bolo. Finalmente, um pequeno pedaço de papelão que mandei imprimir em uma pequena loja no centro. Sim, em letras pretas, nada mais. Entrei no escritório dele exatamente às 18 horas. O cômodo tinha aquela quietude que a madeira cara adquire no final da tarde. A luz caía em barras sobre o descanso de braço de couro da escrivaninha. Eu podia ver o contorno onde o laptop dele costumava estar. O leve rastro do pulso dele, onde ele polia a mesa com seu movimento constante. Endireitei uma caneta, porque é isso que eu faço, e então organizei os documentos. Papéis do divórcio à esquerda, em leque, para que o número do processo e o selo fossem fáceis de ver. Relatório de auditoria à direita, com a aba saliente como uma bandeira discreta. Meu pequeno cartão centrado no topo. Tirei meu telefone e fotografei a escrivaninha uma vez, depois outra, e uma terceira vez da porta. Não por desprezo pelo dossiê, mas pela memória, pelo momento em que minha vida mudou, porque eu decidi que ela mudaria. Fiquei um pouco mais, ouvindo o apartamento. Os carregadores haviam ido embora. A van de flores havia se tornado um rumor a 2 quarteirões de distância. Os únicos sons eram o zumbido baixo da geladeira e uma sirene distante serpenteando pela avenida. Fui de cômodo em cômodo, abrindo uma gaveta aqui, fechando um armário ali, dizendo adeus silenciosos. Não as coisas, mas a versão de mim mesma que as mantinha limpas. Ao sair, parei perto do espelho do hall. Uma mulher em um tailleur ardósia me olhou. Um anel com uma pedra verde escura capturando a última luz. Ajeitei a gola do meu casaco e levantei o queixo. Não desafiadora, não assustada, apenas decidida. Guardei o caderno de João mais fundo na minha bolsa e apaguei as luzes. O elevador chegou com um dong. Enquanto as portas se fechavam, tive um último vislumbre da porta do escritório. Os papéis esperando na escrivaninha como um relógio tocando a hora. Lá embaixo, João me estendeu um guarda-chuva. Está chuviscando, ele disse. Deve passar. Tudo certo? Ele adicionou, uma pergunta envolta em 2 palavras comuns. Está tudo no seu lugar, eu disse. Ele assentiu uma vez, satisfeito. Saí para a chuva leve. A cidade cheirava a pedra molhada e possibilidade. Eu não olhei para trás. A chuva encharcava as ruas, reunindo a luz dos táxis que passavam em fitas de ouro e vermelho. O guarda-chuva se fechou com um clique quando entrei no hotel. O porteiro me deu um pequeno aceno solene e cúmplice e apertou o botão do elevador antes que eu pudesse. A subida pareceu mais longa do que o habitual, o zumbido silencioso da maquinaria quase como uma respiração suspensa. Quando as portas se abriram, a suíte me acolheu com quietude. O ar cheirava levemente a lavanda e o leve traço de uma aspiração recente. Meus sapatos faziam ruídos suaves no mármore. Eu apoiei o guarda-chuva contra a parede, o cabo pingando em um ritmo lento. Lá em cima, o silêncio se quebrou. Uma porta bateu, depois outra. O som de passos rápidos, furiosos, incrédulos ecoou pelo teto. Fiquei na suíte de baixo, meu chá ainda fumegando na mesa onde o havia deixado, e ouvi o momento em que o mundo do meu marido deixou de fazer sentido. Ele se movia em círculos frenéticos acima de mim. Portas de armário se abrindo, gavetas deslizando, cabides tilintando. Cada som mais agudo que o anterior. E então, a quietude que se seguiu, o tipo de silêncio que anuncia a compreensão. Tomei um gole de chá.
deixando o calor se assentar na minha língua. Eu não precisava vê-lo para imaginar a cena. Armário vazio, pertences sumidos. A ausência gritando onde o controle costumava viver. A primeira palavra chegou até mim como um eco distante. Helena, arrancada, cortada pela incredulidade. Não era um chamado, era uma acusação. Ele me encontrou alguns minutos depois. A porta da minha suíte se abriu com o drama de um tribunal. Antônio preencheu o limiar. Sua gravata estava torta, seu rosto da cor de más notícias. A precisão que ele usava como armadura nas reuniões de conselho havia desaparecido. Seu cabelo estava desgrenhado, os olhos injetados, o verniz cauteloso completamente rachado. "O que é isso?" ele exigiu. Sua voz estava mais baixa do que eu esperava, rouca nas bordas. "Onde estão suas coisas? O que você fez?" Eu pousei minha xícara de chá cuidadosamente no pires. "Eu me mudei." Ele piscou, desorientado pela minha calma. "Você se mudou? Não brinque comigo, Helena. Onde está tudo? Onde estão nossos bens?" "A maioria em um depósito," eu disse, dobrando a borda de um papel na escrivaninha ao meu lado. "Climatizado, você ficará feliz em saber." Ele encarou, o peito subindo e descendo, as mãos se apertando inutilmente ao lado do corpo. "Você não pode simplesmente pegar." "Eu posso," eu disse calmamente, e eu fiz. Cada item foi legalmente adquirido durante nosso casamento, cada transferência devidamente documentada. Ele deu um passo mais perto, baixando a voz para aquele tom perigoso e controlado que ele usava quando um acordo começava a escapar. "Você acha que pode me humilhar assim? Você tem alguma ideia do que isso parece? Para meus colegas? Para o Tavares, substituído de Dubois?" "Sim," eu disse, olhando-o nos olhos. "Parece um acerto de contas." Por um momento, ele pareceu quase assustado, depois novamente com raiva. "Você perdeu a cabeça. Você se tornou completamente irracional." Eu me levantei e alisei minha jaqueta. "Irracional," eu repeti. "Antônio, eu executei uma reestruturação estratégica de ativos pessoais. Você deveria apreciar a frase. Você me ensinou." Ele piscou, como se as palavras não pertencessem à minha boca. "Isso não é negociação, Helena. É um desastre. Não para mim. Você vai se arrepender. Eu vou garantir isso. Eu terei todos os advogados da cidade contratados até amanhã." Eu inclinei a cabeça. "Você pode querer guardar o dinheiro da provisão para o seu fundo de defesa criminal." Ele se encolheu. "O que isso significa?" Antes que eu pudesse responder, meu telefone acendeu na escrivaninha. O nome da Badr Helena, advogada, piscando na tela. Sincronização perfeita. Eu o peguei e ativei o viva-voz. "Helena!" A voz da contra Helena soou nítida e cortante. "Eu presumo que você esteja com ele." Antônio se aproximou, sua postura mudando para sua pose de CEO. Aquela falsa confiança que ele usava como colônia. "Troca Helena," ele começou. "Quaisquer que sejam as absurdidades que minha esposa te contou, eu não sou seu cliente, Antônio." Ela o interrompeu. "E ela não será sua esposa por muito tempo. Ligo para informá-lo que apresentamos provas de desvio de fundos ao Conselho de Administração." A boca dele se abriu ligeiramente. "Isso é absurdo." "As alegações serão examinadas na segunda-feira." Ela continuou, imperturbável. "Temos documentos que rastreiam fundos de aquisição até uma conta pessoal, no nome de Camila Ribeiro, substituído de Camille Ruiz. Acredito que você usou a designação honorária de consultoria. Você gostaria de esclarecer?" A cor sumiu do rosto dele tão rapidamente que foi quase teatral. Era despesas de negócios," ele gaguejou. "Ela estava sob contrato." "Então, você não terá problemas em apresentar os resultados, correto? O conselho está ansioso para vê-los." Ele arrancou o telefone da minha mão. "Doutora Helena, ouça." Ela o cortou com a precisão de um cirurgião. "Eu te ouvi por anos, Antônio. Agora é a sua vez." A voz dela suavizou, mas apenas ligeiramente. "Você deve saber que também há testemunhas, o diretor financeiro, por exemplo, e já solicitamos uma auditoria forense do seu cartão corporativo. Não há como negociar uma saída desta situação." Ele ficou perfeitamente imóvel, respirando com dificuldade. Quando ela desligou, o silêncio retornou.
denso como fumaça. Ele me devolveu o telefone com uma mão trêmula. Você acha que isso te faz uma heroína? Ele disse. Você destruiu tudo, minha reputação, minha empresa. Não, eu disse suavemente. Você fez isso. Eu apenas garanti que alguém finalmente percebesse. Ele se virou, uma mão pressionada na têmpora, a outra agarrando a beira da escrivaninha como se o quarto pudesse tombar. Você não entende o que fez? Você não pode simplesmente desistir disso. Você me deve. Eu ri, uma risada lenta e seca. Sério? Ele se virou para mim novamente, os olhos selvagens. Sim. Cada sucesso que construí, você se beneficiou. Você morou naquele apartamento, usou as roupas, compareceu aos jantares. Você acha que pode reescrever a história agora? Eu não estou reescrevendo nada, eu disse. Estou terminando o último capítulo. Ele deu um passo em minha direção. Helena, não faça isso. Fazer o que exatamente? Ele hesitou, parecendo de repente pequeno, como um homem tentando negociar com a gravidade. Peguei meu casaco de cachemire da cadeira, coloquei-o no meu braço e olhei-o diretamente nos olhos. Você me disse uma vez que casamento era sobre gerenciar ativos. Você estava certo, só que eu não percebi que eu era um deles. A boca dele abriu, fechou, abriu novamente. Eu não dei a ele a chance de encontrar palavras. Eu aprendi com você e eu discerno a hora certa. Você é muito bom em vencer, Antônio. Só que você nunca percebeu quando o jogo mudou. Ele desabou na cadeira atrás dele, cotovelos nos joelhos, mãos pressionadas na testa. Você não pode ir até o fim. Você não pode me humilhar assim. Não é humilhação, eu disse. É consequência. Ele levantou os olhos, agora úmidos, a raiva se dissolvendo em algo mais próximo do desespero. Por favor, Helena, seja razoável. Eu parei na porta, as luzes da cidade brilhando fracamente atrás dele. Razoável era ficar em silêncio enquanto você me apagava, eu disse. Razoável era fingir não ver o que todos já sabiam, mas o irracional. Eu sorri fracamente. O irracional, finalmente, me trouxe aqui. Ele se levantou da cadeira, a mão estendida. Você está cometendo um erro, ele disse em voz rouca. Eu olhei para a mamão que um dia usou meu anel e balancei a cabeça. Você ainda acha que tudo o que te deixa eventualmente volta? Esse é o verdadeiro erro. Por um momento, o mundo se resumiu ao som da chuva contra o vidro e ao tic-tac lento do relógio na lareira. Eu quase podia sentir os anos se desprendendo. Cada jantar, cada compromisso, cada desculpa que eu havia oferecido para manter a paz. Então, dei um passo à frente, encurtando a distância apenas o suficiente para falar em voz baixa. Sua mãe me ligou na semana passada, eu disse. Ela me disse que sempre soube que você estragaria a melhor coisa que já lhe aconteceu. Ela só não sabia quando. E sabe de uma coisa? Eu adicionei. Seus amigos do tênis têm uma aposta sobre quando Camila perceberá que está namorando um homem que confunde controle com amor. Eu não apostei, não me pareceu justo. O rosto dele se contorceu. Você não pode falar comigo assim. Eu já estou falando, eu disse, e só terei que fazer isso uma vez. Ajeitei meu casaco, passei a alça da minha bolsa pelo ombro e abri a porta. Atrás de mim, ouvi-o dizer meu nome novamente, mais suave desta vez, como se ele ainda pudesse ter uma chance. Ele não tinha. Saí para o corredor, fechei a porta suavemente e deixei o trinco clicar. O som foi nítido. Final. Um ponto final no fim de uma frase que eu estava escrevendo há 12 anos. As portas do elevador se fecharam atrás de mim, selando o eco da voz dele. Quando entrei no hall do Palácio Tangará, substituído de Plaza Athénée, meu passo desacelerou para algo estável, deliberado. O chão de mármore brilhava como água calma sob luzes suaves. Atravessei-o lentamente, cada passo mais leve que o anterior. Lá em cima, minha suíte cheirava levemente a lavanda e chá de menta. Eu pendurei meu casaco na cadeira, sentei-me perto da janela e observei a chuva se transformar em névoa. Continuação da história. Naquela segunda-feira de manhã, quando meu telefone tocou, o nome que piscava na tela me fez sorrir. Doutora Helena, eu atendi. Você vai querer ouvir isso, ela disse. A voz dela estava brilhante, quase juvenil, com o tipo de excitação que os advogados raramente se permitem. Eu estou na porta da sala do conselho.
Eu podia ouvir vozes abafadas ao fundo, o arrastar de cadeiras, o caos controlado de uma crise. Quão ruim está? Perguntei. Oh, está delicioso, ela disse. Eles convocaram uma reunião de emergência. Antônio pensou que poderia sair dessa com enrolação. Você deveria tê-lo visto. Terno impecável, cabelo penteado para o arrependimento, e Camila empoleirada ao lado dele como um vaso decorativo. Eu imaginei a cena instantaneamente. A longa mesa de vidro, a tensão espessa como gelo seco, os rostos dos homens que um dia brindaram a ele agora se afiando em julgamento. João Lucas Tavares, substituído de Jean-Luc Dubois, em pessoa, pediu a ele para apresentar suas estratégias trimestrais. Continuou a doutora Helena. Camila abriu um PowerPoint cheio de fotos de estoque e algo sobre sinergia de marca. Tavares perguntou especificamente quais resultados mensuráveis ela havia entregue. Ela ficou muda. Alguém tossiu. Foi cinematográfico. Eu ri baixinho. Por favor, me diga que alguém filmou. Eu queria, ela disse. Mas tem mais. Ele perguntou por que o cargo anterior dela no LinkedIn era embaixadora de marca da cachaça boa, substituído de Tequila Vita. Aparentemente, ela tentou mudar de assunto. Começou a falar sobre branding emocional através de storytelling de estilo de vida. Tavares perguntou se isso significava shots grátis em seminários corporativos. Oh, meu Deus, eu murmurei. Ela tentou olhar para Antônio em busca de ajuda. Ele parecia querer afundar na cadeira. Quando ela terminou, o conselho votou para colocá-lo em licença administrativa, pendente de investigação. Uma pausa. Depois, um leve farfalhar de papel. Uma das assistentes acabou de me enviar uma mensagem, disse a doutora Helena. Você vai adorar isso. Um zumbido seguiu no meu próprio telefone. Uma mensagem de um número desconhecido. O rei caiu. Eu não pude evitar. Eu ri até as lágrimas arderem nos meus olhos. Diga a ele que ele tem um excelente timing, eu disse. A doutora Helena riu, sua voz suavizando. Você conseguiu. Não, eu disse, fungando. Ele conseguiu. A terça-feira chegou, silenciosa e cinza. Eu estava na metade do meu café quando alguém bateu na porta da minha suíte. A batida era urgente, irregular. Abri a porta e encontrei Camila, substituído de Camille, parada ali. O rímel escorrido, o cabelo sem vida, a bolsa de grife apertada contra o peito como um bote salva-vidas. Por favor, ela disse, antes que eu pudesse falar. Ele é horrível. Eu não sabia para onde mais ir. Eu a deixei entrar. Ela ficou perto da janela. Os olhos dela disparavam por toda parte. Ele cortou minhas contas, ela disse. Ele diz que eu violei um acordo. Ele me fez assinar um acordo de não divulgação meses atrás. E agora ele ameaça me processar se eu falar. A voz dela se quebrou. Ele disse que a culpa é minha por tudo isso ter acontecido. Eu apontei para a poltrona. Sente-se, Camila. Ela se sentou, procurando um lenço na bolsa. O tremor nas mãos dela fazia as pulseiras tilintarem. Ele me fez promessas, ela sussurrou. Ele disse que ia te deixar em janeiro. Ele até me mostrou casas em Jundiaí, substituído de Neuilly. Ele disse que seríamos parceiros. Eu estudei o rosto dela. O pânico, a descrença de que alguém pudesse ser ao mesmo tempo charmoso e cruel. Era um olhar que eu conhecia bem. Ele pagava meu aluguel, ela continuou, mas agora ele quer o dinheiro de volta. Ele diz que eu me beneficiei injustamente. Quem disse isso? Perguntei. Antônio, eu disse. Os olhos dela se levantaram, úmidos e arregalados. Ele disse que eu estraguei tudo, que você, ela hesitou. É vingativa, que você colocou todos contra ele. Ele está se voltando contra você agora porque você não é mais útil, eu disse gentilmente. Ela engoliu em seco. Você me odeia? Eu considerei a pergunta. Eu te odiei, eu disse. Por um tempo. Mas o ódio lhe dá muito crédito. Você era apenas mais uma peça na coleção dele. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Eu pensei que era especial. Eu também, eu disse. Por um longo momento, o único som foi o choro suave dela. Então, estendi a mão para a minha bolsa. Tirei um cartão de visita e o deslizei pela mesa. Doutora Helena, ligue para ela, conte-lhe tudo. Ela olhou para ele, a confusão se transformando em compreensão. Você está me dando sua advogada?
Ela é boa em limpar a bagunça de homens como Antônio, eu disse. Os ombros dela caíram, parte do pânico deixando seu rosto. Eu não mereço sua bondade. Não é bondade, eu disse suavemente. É encerramento. Quando ela saiu, ela parou na porta. Pelo que vale, ela disse, ele está em pânico de medo de você agora. Bom, eu disse, é para estar. A próxima visitante chegou na manhã seguinte, anunciada pela batida seca de alguém que não espera ser convidado. Abri a porta e encontrei Dona Lúcia, substituído de Madame Beaumont, parada ali em um casaco camel perfeito, pérolas no pescoço, olhos frios e avaliadores. Senhora Belmont, eu disse. Helena, ela corrigiu entrando. Passamos das formalidades, você não acha? Ela olhou ao redor da suíte, o olhar fixo nos livros empilhados perto da janela. Espaço agradável, tranquilo? Raro nesta cidade. Eu gesticulei para que ela se sentasse, mas ela permaneceu de pé, enfiando a mão na sua bolsa estruturada. Eu não vim para me desculpar por ele, ela disse, tirando um dossiê Manila grosso. Embora Deus saiba que alguém deveria. Ela me estendeu. Dentro havia fotocópias, velhos registros de tribunal, acordos de liquidação, nomes que eu não reconhecia. O que é isso? Perguntei. O passado dele, ela disse simplesmente. As partes que ele não se incomodou em apagar. Folheei páginas. Papéis de divórcio de um primeiro casamento que ele alegou ter sido anulado. Notas de um RH sobre uma queixa de assédio resolvida discretamente. Um segundo pagamento, menos formal, rotulado taxa de saída da consultora. Eu os guardei, disse Dona Lúcia, sentando-se finalmente. Sua voz havia suavizado, mas sua postura permaneceu reta, a coluna como ferro. Eu disse a mim mesma que era para protegê-lo, mas acho que eu simplesmente não suportava jogar fora a prova de quem meu filho realmente era. Eu olhei para ela. Por que você está me dando isso? Porque você é a única que já o enfrentou, ela disse. E porque você está prestes a ser a única que finalmente o responsabilizará. Algo mudou na expressão dela. Sim, arrependimento, mas também alívio. O pai dele era charmoso, ela continuou. Ele conseguia sair de qualquer coisa com enrolação, mas Antônio, ele herdou a ambição sem a graça. Eu o criei pensando que o sucesso o tornaria seguro. Não foi o caso. Ela se levantou, alisou o casaco. Eu não espero perdão, Helena, mas sinto muito por você, pelo mal que ele causou. Antes que eu pudesse falar, ela deu um passo à frente e me surpreendeu com um abraço breve, firme, quase maternal. Eu sempre esperei que fosse você quem o pararia. Ela sussurrou perto do meu ouvido. Quando ela saiu, o dossiê estava no meu colo, verdade pesada. A mediação de sexta-feira ocorreu no apartamento. Foi estranho passar por aquelas portas novamente. Um espaço familiar despojado de intimidade. A arte brilhava sem calor. Os móveis posavam para uma vida que não servia mais a ninguém. Antônio já estava lá, sentado ao lado do advogado dele. O terno parecia muito grande, a gravata solta, o brilho sumido dos seus sapatos. Ocupei meu lugar do outro lado da mesa, minha advogada ao meu lado, o mediador na cabeceira da mesa. O processo começou com formalidades, listas de bens, avaliações, porcentagens. Antônio tentou argumentar por itens sentimentais, quadros que ele nunca havia notado, esculturas que ele desprezava como catapó. Aquele quadro, ele disse, apontando para a litografia do Renan, fazia parte da nossa estética compartilhada. A doutora Helena sorriu. O senhor quer dizer aquele que o senhor reclamava que não combinava com a cor do seu escritório? O advogado dele se mexeu, desconfortável. Vamos passar para os móveis. Ele tentou reivindicar o conjunto de jantar da minha avó, citando o valor histórico. Apresentei um e-mail que ele havia escrito 2 anos antes, chamando-o de quinquilharia que deveríamos doar. Antônio se recostou, o maxilar travado. Você transformou tudo em prova? Não, eu disse suavemente. Você fez isso quando tornou tudo transacional. O mediador limpou a garganta. Vamos manter a civilidade. Fizemos isso por pouco. Cada objeto carregava uma memória. Cada reivindicação era outra pequena separação. Em um momento, o advogado dele pediu um álbum de fotos. Nossa lua de mel na Itália.
Eu olhei para ele, as bordas gastas, os rostos sorrindo de uma vida passada. Pode ficar com ele, eu disse. Essas pessoas não existem mais. Pela primeira vez em toda a manhã, Antônio olhou para mim, não para os papéis. Havia algo de cru na sua expressão. Remorso, talvez, ou apenas o reconhecimento de que a performance havia terminado. Quando as assinaturas finais foram apostas, o mediador recolheu os dossiês. Isto conclui a partilha, ele disse. Eu me levantei, alisando minha jaqueta. O apartamento parecia menor agora, o ar mais rarefeito. Ao me virar para a porta, vi o escritório no final do corredor, vazio. O contorno suave de onde meus papéis haviam repousado. A voz de Antônio me seguiu, suave, incerta. Helena, eu parei, mas não me virei. Cuide-se, Antônio, eu disse. Você vai precisar. E então eu o deixei ali, cercado pelos fragmentos do império que ele construiu e quebrou com as próprias mãos. O corredor engoliu o leve clique da porta do escritório, e eu caminhei em direção ao elevador sem olhar para trás. O ar cheirava levemente a cera de limão e a chuva trazida pelos casacos das pessoas. Quando as portas se abriram, meu reflexo no aço escovado parecia firme, quase sereno. Apertei o térreo, cruzei as mãos e deixei o elevador me tirar da vida que eu havia mantido viva por tempo demais. 3 meses depois, eu estava em outro corredor, o do fórum, vestindo o vestido esmeralda que Antônio sempre odiou. O tecido roçava meus joelhos, brilhando contra o azulejo bege e os rodapés arranhados, que haviam visto mais dor do que uma biblioteca. A doutora Helena estava ao meu lado, os óculos de leitura baixos no nariz, uma pilha de papéis debaixo do braço como um escudo que ela sabia usar. Quando o escrivão chamou meu caso, entramos juntas na sala de audiências. A juíza era uma mulher de cabelos grisalhos, presos em um coque simples e olhos que haviam pesado 1000 histórias como a minha. Ela olhou para os documentos, depois para mim. Senhora Matos, ela disse, o nome saindo como se nunca tivesse sido outra coisa. A senhora está pronta para finalizar? Eu estou, eu disse, clara e certa. Passamos pelas formalidades. O decreto restaurou meu nome, minha propriedade, minha paz. Quando a juíza selou a página final, o som ecoou como um martelo suave contra meus ossos. Ela levantou os olhos e me deu o menor dos sorrisos, do tipo que os profissionais compartilham com pessoas que superaram a parte difícil. Parabéns, ela disse. Que seja um começo. Fora do tribunal, a doutora Helena me abraçou no corredor. Nós não apenas vencemos, ela disse no meu ouvido, nós fechamos o livro. Ela me entregou uma cópia do decreto e depois um outro dossiê com abas organizadas. Para seus arquivos, ela acrescentou, o acordo, a auditoria e o meu favorito, as conclusões sobre o uso indevido de fundos da empresa. Este capítulo em particular o perseguirá como o longo rabo de um cometa. Descemos os degraus do fórum sob o sol de inverno. A cidade parecia diferente naquela hora, menos apressada, como se estivesse respirando entre reuniões. Eu levantei o rosto para a luz. Meu nome era meu, novamente, para me servir como um casaco no qual eu havia crescido. A chave do apartamento pesava na minha palma naquela tarde, quando eu entrei. Os cômodos vazios seguram a respiração de forma diferente após uma tempestade. Eu percorri cada espaço em silêncio. O escritório não parecia mais um palco. O quarto de hóspedes, meu quarto, estava cheio de caixas com a minha caligrafia, não a dele. Abri uma rotulada, gaveta da escrivaninha, e tirei a caneta tinteiro da minha avó. Ela escrevia em linhas azuis suaves em papel nítido, e minha primeira palavra, meu nome restaurado, parecia firme. Helena. Uma semana depois, eu assinei um contrato de aluguel para um pequeno escritório no novo bairro de negócios. Segundo andar, luz solar que não lisonjeava ninguém e não escondia nada, a tinta ainda secando nos cantos. Retirei a película protetora da placa da porta e pressionei as letras eu mesma. Helena Matos, consultoria jurídica. Eu havia emoldurado meu diploma de advogada anos atrás e o guardado porque uma esposa não precisava de tal coisa. Ou foi o que me disseram. Agora ele estava pendurado na altura dos olhos. O quarto cheirava a tinta fresca e possibilidade. Escolhi cadeiras que convidavam a conversa em vez de performance. Um tapete redondo que aquecia o chão. Uma prateleira que continha mais do que decoração.
A recepção permaneceu pequena por opção. Sem porteiro aqui, apenas uma mulher de olhos doces chamada Teresa, substituído de Therese, que fazia madelines de limão para clientes nervosos e se lembrava de como cada um tomava seu chá. Na primeira manhã, trouxe um vaso de tulipas do supermercado e as coloquei perto da janela. Elas se abriram à medida que o sol se movia pela parede, como uma promessa florescendo no prazo. Minha primeira cliente foi uma mulher em um blazer azul marinho, que manteve as mãos cruzadas até doer. Ela havia visto meu nome nas colunas sociais. A queda de Antônio havia se tornado uma história que as pessoas liam com seu café e um aceno de cabeça, e ela queria ajuda para deixar um homem, cuja voz vivia nas suas próprias paredes. Ela se sentou na poltrona cinza, olhando para o padrão do tapete e perguntando: "Como você soube que estava pronta?" "Eu não sabia", eu disse a ela. "Eu só sabia que não estava disposta a ficar." Conversamos até que a tensão no maxilar dela se soltasse. Quando ela saiu, apertou minhas mãos em gratidão e sussurrou: "Eu volto na próxima semana." Ela voltou, e outras também, 12 antes do final do mês. Mulheres que conheciam escolas particulares e dor particular. Mulheres que precisavam de um plano mais do que de simpatia. Criei dossiês com abas, diretórios telefônicos e listas de recursos. Praticamos conversas difíceis no meu escritório até que soassem como verdades em vez de desculpas. Nem todas as histórias eram lineares. Uma cliente voltou atrás 2 vezes, outra trocou as fechaduras e depois me ligou à meia-noite, dizendo que o silêncio parecia muito alto. Eu mantinha lenços de papel na mesa lateral e uma tigela de balas de menta perto da porta, porque às vezes um pouco de doçura torna a coragem mais fácil de engolir. Entre as sessões, eu abria a janela para deixar entrar o zumbido da cidade. Freios de ônibus, a campainha de uma bicicleta, alguém cantando desafinado na rua. São Paulo sempre foi um coro. Eu podia ouvi-lo novamente. Por volta do 6º mês, um envelope verde pálido chegou ao meu escritório sem remetente. Dentro, um cartão com uma árvore em aquarela na frente. A caligrafia me surpreendeu. Letras arredondadas, esperançosas e jovens. "Helena", começava. "Eu queria que você soubesse que estou bem. Estou na Serra Gaúcha", substituído de Bretagne, gerenciando um pequeno estúdio de yoga. "Parece que sou melhor em respirar do que em branding. Obrigada pelo aviso, mesmo que não fosse para mim." Havia uma foto dobrada. Camila de leggings e moletom, cabelo em um coque bagunçado, bochechas rosadas, em pé sob uma placa de madeira que dizia "Yoga Sopros da Montanha." Ao lado dela, um homem barbudo de camisa xadrez segurava uma caneca, seu sorriso sereno. No verso da foto, ela havia escrito: "O nome dele é João, substituído de Jean. Ele lê poesia. Ele nunca teve um terno. Acho que é esse o ponto." Eu não respondi. Não era necessário. Coloquei o cartão na prateleira ao lado de um pequeno pássaro de madeira que minha mãe encontrou em um mercado de pulgas. Mais tarde, quando uma cliente me disse que sentia vergonha por não ter visto um hábito mais cedo, pensei no rosto de Camila e disse: "Nós vemos as coisas quando estamos prontas, não antes." A primavera chegou em rajadas. Terças-feiras de sol e quintas-feiras de chuva teimosa. No dia do lançamento do meu livro, acordei antes do alarme, a excitação pulsando no meu corpo como um metrônomo amigável. Nós o intitulamos A Revolução do Quarto de Hóspedes, uma frase que fez a da doutora Helena sorrir na primeira vez que a ouviu. A editora reservou o mesmo salão de festas do hotel, onde Antônio me apresentou a Camila, e eu disse sim, sem hesitar. A ironia, quando usada corretamente, pode ser um tempero curativo. O hall cheirava a lírios e café. Dentro do salão de eventos, as cadeiras formavam fileiras ordenadas, um pequeno palco na frente, flanqueado por exemplares do meu livro empilhados como tijolos. Teresa cuidou dos crachás e da luz do palco. Então, ela apertou uma bala de menta na minha mão como um treinador, entregando fita adesiva. "Para os nervos", ela disse. As pessoas começaram a chegar. Mulheres com olhos brilhantes e sorrisos cautelosos. Alguns homens ao fundo, que pareciam estar tomando notas para irmãs e amigos. Minha mãe entrou de braços dados com João, que usava um terno que lhe caía como se estivesse esperando no armário por um motivo. Ele fez o menor dos acenos e articulou: "Orgulho." Eu apertei os dedos dele quando ele chegou até mim e disse: "O terno lhe cai muito bem."
Até Dona Lúcia, sogra, apareceu, parada perto do fundo em um vestido azul marinho. A expressão dela era ilegível, até que eu captei o pequeno aceno de cabeça que dizia mais do que flores poderiam dizer. A doutora Helena sentou-se na primeira fila e cruzou as pernas com a satisfação nítida de alguém que sabe que um plano funcionou como pretendido. A sala se encheu do burburinho de uma sessão de história. Divórcios silenciosos, barulhentos, adiados, aqueles que ainda não haviam acontecido, mas já haviam começado no coração. Quando chegou a hora, subi ao palco. O microfone estava quente na minha mão. Eu li uma passagem sobre a primeira noite no quarto de hóspedes, sobre a estranha liberdade de uma luminária acesa e uma janela entreaberta para o ar real. O público estava silencioso, do tipo de silêncio que significa que as pessoas estão prendendo a respiração. Quando terminei, fechei o livro e abri para perguntas. Uma mulher de cabelos grisalhos com um casaco de malha rosa se levantou. "Você se arrepende de algo?" ela perguntou. A sala esperou. Pensei nos anos, nos jantares, no sorriso ensaiado. Pensei na noite em que disse, de acordo, ao quarto de hóspedes e quis dizer, "Você verá." Eu balancei a cabeça. "Eu me arrependo de não ter me mudado para o quarto de hóspedes mais cedo", eu disse. "Foi lá que aprendi a lição que deveria ter aprendido antes, que o conforto pode ser uma gaiola se você deixar outra pessoa fechar a porta." Os aplausos subiram como calor. Eu senti isso no meu rosto, nas minhas mãos, dentro do meu peito. Por um momento, deixei-os descansar ali. Então, eu li a dedicatória. "Para todas as mulheres a quem foi dito para aprenderem suas lições, e que o fizeram." Os aplausos desta vez vieram com alguns gritos de aprovação. Não foi uma volta de vitória, foi um retorno para casa. Em seguida, autografei livros e ouvi. Uma enfermeira me disse que havia pago o sinal do seu próprio apartamento naquela manhã. Uma professora disse que havia guardado meu artigo sobre documentação como uma lista de verificação. Uma mulher da minha idade apertou minha mão e sussurrou: "Obrigada por me mostrar que a pessoa no espelho pode mudar." Quando a sala se esvaziou, João se aproximou timidamente com um exemplar para eu autografar. "Para o melhor porteiro de São Paulo", eu escrevi e depois adicionei. "E o herói silencioso do hall." Ele riu, depois pigarreou e disse: "Senhora Matos, há uma fila além do bar." Enquanto eu recolhia minhas coisas, as luzes do hotel brilhavam um pouco mais quentes. Fui até a janela, onde meses antes eu havia observado uma versão mais jovem de mim mesma navegando em um tipo diferente de festa. Lá fora, a cidade se movia como sempre, apressando-se, parando, colidindo, perdoando. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Teresa. "Amanhã, 3 novas clientes. Além disso, sua mãe quer crepes." Eu sorri. Crepes pareciam um plano. Naquela noite, de volta ao apartamento, subi as escadas e parei no limiar do quarto de hóspedes. A escrivaninha estava sob a janela, exatamente como antes, com seus arranhões e tudo. Passei os dedos na borda e senti o corte onde minha caneta havia afundado semanas atrás. Através do vidro, o parque brilhava com um verde suave e improvável. Abri a janela alguns centímetros e respirei fundo o ar da noite. Cheirava a folhas molhadas, um toque de uma barraca de castanhas, uma nota perdida de um saxofone em algum lugar da avenida. Na cômoda, o anel de esmeralda da minha avó capturou um raio de luz da rua e o devolveu com uma piscadela satisfeita. Apaguei a luminária, deslizei sob os lençóis e ouvi não os passos de mais ninguém, ou a respiração de mais ninguém, mas a cidade, meu próprio coração sereno marcando o tempo. Adormeci, sem me preparar para nada. Pela manhã, a luz do sol inundou o chão daquela maneira nítida que acontece quando um dia ainda não foi complicado pelas expectativas de ninguém. Fui para a cozinha, fiz café do jeito que eu gosto e coloquei 2 pratos no balcão para os crepes, porque minha mãe chegaria com um jornal e opiniões. Vi meu reflexo na porta do micro-ondas. Cabelo bagunçado, olhos brilhantes, boca pronta para sorrir, e senti aquela certeza suave novamente. A pessoa que controla a sala do conselho nem sempre é a pessoa que controla a empresa. Às vezes, é a pessoa que possui o prédio. E às vezes, a melhor aquisição é aquela em que você recupera sua própria vida. Um cômodo de cada vez, até que o lugar inteiro pertença a você. Essa história de poder, liberdade e vingança te deu arrepios. Certifique-se de clicar no botão "Gostei",
agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Helena calmamente colocou seus papéis de divórcio na escrivaninha de Antônio. Pura justiça poética. Qual foi o seu momento favorito? Compartilhe nos comentários abaixo e não perca mais histórias de coragem, reinvenção e doce vingança.